cumprimentar os colegas, professores, Noronha, Gardena, Mariano, os demais colegas da Fiocruz, das outras organizações que estão aqui. E cumprimentar também louvando a iniciativa de dar continuidade ao projeto. Começou com outro nome, que era o Saúde 2030. Acho que o nome atual até lhe dá um sentido de continuidade permanente para o projeto, para a reflexão sobre saúde nessa perspectiva prospectiva e propositiva, por que não? Então eu acho que realmente é uma oportunidade importante de dar continuidade ao trabalho num contexto que se avizinha bastante adverso agora. Os desafios se redobram, na verdade. É quando mais se torna necessário prospectar cenários, e não apenas cenários, mas caminhos, como disse o Mariano, de como alcançar esses objetivos que são os objetivos fundamentais do desenvolvimento brasileiro. Então eu preparei, a pedido do Noronha, uma apresentação que faz uma espécie de um relato geral de algumas experiências de prospecção propriamente dita, mas não apenas, também trabalhos que não têm na raiz ou no método iniciativas propriamente de prospecção, mas que dialogaram com essa perspectiva do desenvolvimento, de modo geral, com métodos próprios em cada caso. Então, a rigor eu selecionei 4 experiências e coloquei ali de natureza pessoal, porque eu me envolvi muito diretamente nessas 4. Teriam outras 2 que eu deixei de fora, até por conta do tempo, que seria a iniciativa coordenada pelo ministro Samuel Pinheiro Guimarães, que foi o Brasil 2022, que eu deixei de fora, e uma iniciativa mais marginal, da qual participei no ILPS, na CEPAL, que é o Instituto Latino-Americano de Planejamento, que voltou a produzir reflexões usando a prospectiva como método, uma série de publicações recentes nesse campo, que eu acho que são interessantes também de serem pesquisadas, mas que eu acabei deixando de fora aqui também por conta do tempo. Então eu vou me concentrar aqui em 4 experiências. Essa, muito rapidamente, a do IPEA, que foi feita no período 2008-2010, sob a coordenação do professor Márcio Postman, um projeto que se chamou Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro, e que buscava justamente fazer uma grande atualização de diagnóstico sobre o desenvolvimento nacional e as frentes de atuação necessárias por parte do governo federal, sobretudo, para organizar e estimular um movimento nacional numa direção de um certo desenvolvimento, mais inclusivo, mais soberano, mais sustentável, democrático e por aí vai. Uma experiência muito rápida que eu vou citar, ano passado, que é da SPI, da Secretaria de Planejamento e Investimento Estratégico do Ministério do Planejamento, em 2011 e 2012, que foi a renovação do PPA, uma nova metodologia e da construção de uma abordagem que se buscava mais estratégica também para o PPA, portanto, numa perspectiva de mais médio e longo prazo, extrapolando o horizonte de 4 anos restrito do PPA. Não vou me alongar muito nisso, porque eu acredito que o próprio Leandro, que está presente, ele à tarde vai falar sobre uma experiência anterior a essa do PPA, mas que talvez ele faça menção a essa própria experiência aqui da SPI, da qual ele participou também. Uma discussão mais de método propriamente dito, que eu acho que pode ser útil, em particular para o projeto agora do Saúde Amanhã, que foi a que eu vivenciei no Ministério da Defesa. Lá o Ministério da Defesa montou e está em processo de montagem, na verdade, de uma coisa que se chama SISPED, que é o Sistema de Planejamento Estratégico de Defesa, que tem na análise prospectiva o centro da sua atuação, da sua abordagem. Eu acho que é bastante interessante de ser mostrada. E mais recentemente, por último, o projeto que eu atualmente coordeno no IPEA, que se chama Pensamento Estratégico, Planejamento e Desenvolvimento do Brasil Contemporâneo, que está previsto para ter um primeiro fecho em 2018, se tudo correr bem. Vamos ver. Então, rapidamente, o Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro, que foi esse grande projeto que fizemos no IPEA entre 2008 e 2010, ele
foi concluído, né, esse projeto. Essa é a série de documentos que foi gerada a partir desse grande projeto, e ele foi construído com um método uniforme para todos que se envolveram nele. Foram mais de 200 pessoas envolvidas, entre técnicos do IPEA, pesquisadores de outras organizações, professores universitários, gestores e servidores públicos de vários órgãos do governo federal, não é? Mas todos acabaram trabalhando sob essa orientação geral, não é? Se buscava realizar um amplo diagnóstico setorial ou temático, né, relativo àquilo que nós identificamos como sendo as 7 dimensões cruciais do desenvolvimento que haviam sido definidas no início do projeto, né? Essas 7 dimensões, eu posso até citar rapidamente, não sei se dá para ler daqui, eu acho que não, mas a partir do número 3 ali, do volume 3, né, as 7 dimensões são a inserção internacional brasileira soberana, né? Para além da questão do comércio internacional, a questão geopolítica, etc., que estava em discussão, né, no final da década de 2000, a questão de uma macroeconomia, o livro 4, né, a macroeconomia para o desenvolvimento, que é uma abordagem interessante porque dialoga com a perspectiva das bases de sustentação do crescimento associada à manutenção do emprego, a geração, né, do emprego e distribuição da renda. O eixo 5, ou a dimensão que está ali no livro 5, era da estrutura, produção de uma estrutura produtiva e tecnológica avançada, tecnologicamente integrada, bem distribuída pelo território, etc. Né? O eixo 1, 2, 3, 4, que está no livro 6, é a discussão sobre a infraestrutura, né? Infraestrutura econômica, social e urbana, em todas as suas dimensões. O livro 7, que é o quinto eixo, é o da sustentabilidade ambiental, produtiva e humana, uma abordagem integrada dessas 3 dimensões da sustentabilidade. O livro 8 é da política social, né? É o da geração de oportunidades, proteção social, garantia de direitos. E o 9, que é o do fortalecimento do Estado, das instituições da democracia. Né? Então, esses eixos, eles surgiram desse projeto, desse grande diagnóstico, e deram origem a esse material, né? Com esse roteiro, né? Então, o amplo diagnóstico em cada caso, em segundo lugar, e isso está em cada um dos documentos, né? Uma tentativa de se estabelecer conexões entre os diagnósticos produzidos e o status atual relativo à primeira década de 2000 na ocasião, né? Das políticas públicas respectivas em cada caso, né? Identificação, em terceiro lugar, de sinergias ou sobreposições ou conflitos entre as políticas públicas e destas, né? Ou de cada uma destas com os diagnósticos construídos, né? E havia ainda, e há ainda no final do documento, de cada um dos documentos, uma breve análise prospectiva e propositiva que se colocou na ocasião como horizonte o ano de 2022, né? Brasil 2022, por conta do bicentenário da independência. Até por isso que eu não vou falar do próprio projeto do Brasil 2022 coordenado pelo Samuel, porque aquele projeto, de certa maneira, foi uma espécie de resumo ou derivação desse grande projeto que estava já se concluindo na ocasião em que aquele outro foi produzido, né? Bom, infelizmente, esse projeto ele não teve, vamos dizer, acolhida, né, por parte do governo nas suas diversas instâncias que a gente gostaria ou esperaria que pudesse ter tido. Né? Ele chegou, inclusive, a produzir um documento final de síntese que pretendia ser uma espécie de guia de orientação, né, para a renovação do governo em 2011 para frente. E, infelizmente, como sabemos, isso acabou não acontecendo. De todo modo, eu acho que ainda é um projeto, um documento que tem não só o diagnóstico ainda muito atualizado dos campos setoriais todos que ele abordou, como tem ainda uma discussão muito atual também sobre o estado da arte das políticas públicas em cada caso e das possibilidades ou necessidades de enfrentamento em cada caso. Então, ainda me parece um documento útil, válido para a discussão que está sendo feita hoje, né? Bom, a segunda experiência foi essa da montagem do PPA 2012-2015, da qual eu pude participar também. E, em particular, eu queria chamar a atenção aqui para
para um eixo específico desse trabalho de monitoramento e avaliação do PPA, que foi a construção de um relatório anual, se chama ainda, né, um relatório anual de avaliação da dimensão estratégica do PPA. Então o PPA, esse 2012-2015, por exemplo, ele tinha 65 programas temáticos, mais ou menos equivalentes às grandes áreas de atuação do governo brasileiro, né, em todas as suas dimensões. E para isso existia, né, existe um relatório mais detalhado relativo a cada um desses 65 programas, que dialoga com os setores propriamente dito, com os ministérios, faz todo o balanço, né, de execução orçamentária, ou seja, aquele conjunto de informações básicas exigidas inclusive por lei, etc. Mas não é esse relatório mais detalhado e conjuntural, na verdade, a qual me refiro. Me refiro a um relatório paralelo que começou a ser produzido a partir dos grandes programas temáticos, que era o relatório de avaliação da dimensão estratégica. Né? Esse relatório, ele tentava também organizar uma reflexão mais prospectiva. Então, embora o método prospectivo não tivesse na base, vamos dizer, da construção desse trabalho, a necessidade de projetar, né, o desempenho corrente dos programas temáticos do PPA acabava suscitando a necessidade de olhar os desdobramentos das políticas públicas numa perspectiva de mais longo prazo, mais médio prazo, pelo menos. Né? Ou seja, para além dos 4 anos propriamente do PPA. Então, para isso, esse relatório começou a ser produzido. Ele era, no início, né, uma análise mais retrospectiva de médio prazo, tentando pegar desde o começo da década de 2000 até incorporando a cada ano, né, os desempenhos anteriores. Né, mas ele estava ancorado em 2 elaborações que me pareciam muito interessantes e que organizaram toda a reflexão da equipe, da SPI, do Ministério e do próprio documento. Né, a primeira elaboração que foi feita e muito nos ajudou, do Ricardo Biochovski, né, que hoje já está mais bem difundida, que é uma reflexão que ele fez sobre o modelo das 3 frentes de expansão que estariam em curso nos anos 2000 na economia brasileira e que organizavam o projeto de desenvolvimento daquela década. Né? A saber, uma primeira frente ancorada na expansão do mercado interno, né, de consumo de massa, onde a política de valorização do salário mínimo cumpria um papel crucial, né, nesse caso de empoderamento da classe trabalhadora, de aumento da renda, de combate à desigualdade no campo do trabalho. Uma segunda frente que era definida como os investimentos em infraestrutura, a partir do PAC, sobretudo, né, e das iniciativas agregadas, que foram se agregando ao PAC ao longo do tempo, né, então uma retomada do investimento em infraestrutura. E uma terceira frente ancorada na exportação de commodities ou de recursos naturais, em função do efeito China, mas não só, né, em função também do desenvolvimento recente do agronegócio no Brasil e da agroindústria de modo geral. Então, essa reflexão do Ricardo Biochovski, ela ajudou muito a organizar a reflexão das políticas públicas ancoradas no PPA nessa perspectiva mais de médio e longo prazo. A segunda referência foi o próprio projeto do IPEA, né, o Perspectivas do Desenvolvimento, que ajudou a organizar os eixos que a SPI, o Ministério do Planejamento, acabou usando de referência para esse projeto. Né? Então eram mais ou menos os mesmos 7 eixos, com variações em função da necessidade do Ministério de focar mais nas políticas públicas propriamente ditas, né, do PPA. Bom, havia uma ênfase nas realizações do governo em políticas públicas, né, a partir do PPA, as suas conexões com os resultados em termos de efetividade no período recente, um acompanhamento de relatório tradicional que se faz, né, com um olhar retrospectivo, como eu mencionei, mas, para além disso, a tentativa de identificação de gargalos e possibilidades ao crescimento econômico num horizonte de mais médio prazo, né? Para além até do próprio PPA. Né? O que eu acho que é importante destacar dessa experiência, que nesse momento inclusive está desarticulada no Ministério do Planejamento, é a tentativa, que está no item 4 ali,
né, a tentativa de, por meio desse esforço, se construir um instrumento efetivo de planejamento do governo federal, que ainda se encontra ausente, a bem da verdade, né, visando servir de referência tanto conceitual como programática, né, para os planejamentos setoriais, né, dos ministérios setoriais, né, com vistas a um esforço posterior, e que também até hoje não foi realizado, de alinhamento estratégico ministerial, construção de soluções comuns ou integradas em planejamento e gestão no nível federal e federativo de governo. Então, é óbvio que isso andou muito menos do que se pretendia, né, infelizmente. Mas, no fundo, o que estava por trás desse esforço era a tentativa de organizar uma referência, né, conceitual, programática e metodológica, por meio da qual os próprios ministérios pudessem se espelhar, né, e levar em consideração essa construção mais geral para os seus próprios planejamentos específicos, setoriais, etc. É mais uma, como diz o Chico Caetano, né, do governo federal, que alguns de vocês conhecem, tem uma frase que eu acho boa, que é assim: a nossa experiência no setor público é uma sucessão de fracassos, né? Você elabora uma concepção, implementa sempre pela metade, e o resultado nunca é o que você espera dele, né? Por uma série de razões, algumas das quais talvez eu até consiga mencionar no final aqui. Bom, o fato é que aquele esforço da SPI, por meio daquele esforço, foi possível identificar uma certa direcionalidade ou intencionalidade mais geral no conjunto das políticas públicas que foram se estruturando ao longo da década de 2000 a partir dos PPAs específicos, né, desde 2004. Questão da inclusão, questão do combate à pobreza, questão da incorporação da dimensão ambiental, ainda que mais na retórica do que na prática, né? A questão da ciência e tecnologia, enfim, a questão do investimento em infraestrutura. Quer dizer, essas dimensões todas que foram se estruturando como políticas públicas de maneira mais organizada nesse período, foram ganhando densidade, inclusive discursiva, por meio, por exemplo, do PPA, né? Mas não só. Né? Então, aí um resumo geral desse negócio, né? As 3 frentes de expansão que a gente, de certa maneira, usou como referência para conectar as diversas políticas públicas, né? Não vou me alongar muito aqui, mas há uma conexão clara entre políticas, iniciativas de governo, etc., e essas frentes, sendo que o objetivo esperado era compatibilizar, né, um certo grau de crescimento econômico, um certo nível de crescimento econômico de médio e longo prazo, com uma trajetória também sustentada de redução das desigualdades sociais e regionais. Aí tem um detalhamento mais amplo desse trabalho, vários indicadores e números foram produzidos nesse período. Eu acho que inclusive o trabalho que foi produzido pelo Gerson, né, lá no CGE, no Centro de Altos Estudos, que é aquele livreto que talvez vocês conheçam, de indicadores da economia brasileira desde 1995 até 2010, né, mas, se não me engano, 20 anos da economia brasileira, mostram muito claramente a inflexão de tendência de vários desses indicadores na área econômica, do mercado de trabalho, produtivo, etc. Aqui tem uma síntese desses números, em termos da infraestrutura, em termos sociais. Eu não vou me ater aos dados, só para ilustrar. E talvez o gráfico que sintetize esse esforço todo seja esse, que é o de que nessa última década, se conseguiu minimamente compatibilizar um certo crescimento da renda per capita com uma redução do índice de Gini, ou seja, a redução da desigualdade no mundo do trabalho, né, no âmbito apenas do trabalho, algo que, de certa maneira, é inédito na história republicana, pelo menos brasileira, talvez latino-americana, né? Isso significa dizer que esse arranjo, que é um arranjo, vamos dizer, virtuoso de políticas e de resultado de políticas, numa perspectiva de desenvolvimento mais sustentado, ele não é uma obra do acaso, né? Ele não é algo circunstancial, que independa de uma direcionalidade política, que independa de determinada combinação de políticas públicas, né? Esse é que é o ponto. Essa determinada combinação de políticas públicas é que, vamos dizer, precisa de uma ancoragem numa ideia de desenvolvimento
que foi se perdendo, né, entre 2010 e 2015, culminando no golpe de Estado de 2016. Bom, a terceira experiência que eu quero aqui relatar rapidamente é essa do Ministério da Defesa, não pelo assunto defesa propriamente, mas mais pelo método, né? Quer dizer, desde 2012 que o Ministério da Defesa tem a obrigação legal de apresentar a cada 4 anos para o Congresso Nacional a atualização da Política Nacional de Defesa e da Estratégia Nacional de Defesa, né? Em paralelo ao próprio Livro Branco da Defesa, que é mais um documento que mostra como que o setor da defesa se organiza e funciona, né? É mais um documento de prestação de contas. Mas o documento da Política Nacional e da Estratégia Nacional são documentos importantes de planejamento setorial para aquela área, que por sua vez começaram a ser produzidos a partir desse documento que está à esquerda ali do quadro, que é o documento de análise prospectiva da defesa. Então, a primeira versão, a edição desse documento foi feita nos anos aí, entre 2010 e 2015, e está concluído desde o ano passado, que se chama Defesa 2035, então uma análise prospectiva para o setor de defesa de 20 anos, né? E que foi feito usando um método ancorado nesse sistema que eu mencionei, o SISPED, o Sistema de Planejamento Estratégico de Defesa, que se pretende permanente, renovável, atualizável a cada 4 anos. Bom, muito rapidamente para resumir o método desse sistema, ele busca identificar fatos e situações conjunturais ou estruturais relacionadas à segurança e à defesa, né, cujas possíveis evoluções venham a impactar nas atribuições do Ministério e das Forças Armadas. Então veja, eu estou falando do setor de defesa, mas o método me parece aplicável, replicável a qualquer setor das políticas públicas a rigor, né? E como ele tem uma simplicidade muito grande em termos de concepção de organização, com resultados interessantes, por isso a ideia de trazê-lo aqui para vocês. Foram utilizadas fontes nacionais e estrangeiras, né, de órgãos governamentais, institutos independentes, imprensa, organismos multilaterais, especialistas, etc. A ideia é identificar os eventos futuros capazes de gerar impacto no campo da segurança da defesa. Existe um detalhamento específico ao nível do Ministério, que organiza um plano de ação ministerial ligado à análise prospectiva dela derivada, né? Então tem esse aspecto interessante, né? Quer dizer, não se trata apenas de um documento de planejamento abstrato, de referência geral, conceitual, coisa do vale. Ele tenta chegar a um nível operacional, né? Ele tenta ter um desdobramento operacional para o órgão executor da política, sem o que o planejamento a rigor ele não faz muito sentido, né? E ele prevê revisões quadrienais na sua concepção. Bom, ele foi construído a partir dessas noções, né, de ambiente interno e externo, dimensões que foram 6: econômica, social, ambiental, tecnológica, política e militar, né? Essas dimensões geram conjuntos analíticos específicos, que são justamente os fatos portadores de futuro, os eventos futuros e as implicações para a segurança e defesa, derivados dos fatos e dos eventos futuros, né? E esse conjunto gera, por sua vez, uma série de produtos possíveis, né? Além de uma análise prospectiva propriamente dita do setor, né? Implicações diretas para a área, no horizonte de tempo que se estiver trabalhando, e produtos alternativos que têm a ver com esse desdobramento operacional que eu mencionei, né? Bom, vou passar aqui correndo por causa do tempo, mas enfim, o ambiente externo tem a ver é um ambiente com o qual o Ministério em questão interage e não controla, né? O interno tem a ver com o ambiente em relação ao qual o Ministério interage e controla minimamente, né? Os âmbitos de análise mundial, regional, nacional e interno, que tem a ver com o próprio Ministério, né? O nacional é Brasil, o regional no caso da defesa, Atlântico Sul, América do Sul, Atlântico Sul e África subsaariana e Antártica,
né, e mundial, o resto do mundo. Né? As dimensões, cada um dos âmbitos é analisado numa matriz que leva em consideração essas 6 dimensões, e obviamente isso tem uma natureza independente, como eu brinco, né? Independente por quê? Porque cada dimensão, em cada cruzamento tem a sua especificidade, né? Mas obviamente elas todas estão interrelacionadas. Né? Os conjuntos analíticos gerados a partir dessas dimensões têm essa configuração, né? Os fatos portadores, os eventos futuros e as implicações. Então tem uma sequência lógica causal que vai sendo construída ao longo da montagem do trabalho, né? E também tem uma natureza interindependente. O fato portador, evento futuro, aqui as definições que vocês basicamente conhecem, né? As implicações parciais para segurança e defesa. Bom, podem ter, a relação na verdade, de cada dimensão é 1 para n em relação aos fatos, né? Não existe um número pré-definido de fatos e muito menos de eventos derivados dos fatos. Né? Também a relação é 1 para n, e as implicações também podem ser derivadas de mais de um evento. Então é um método que tem muita flexibilidade para trabalhar o leque de possibilidades de ocorrências que vão surgindo a partir da análise. Né? Os fatos portadores e as implicações vão sendo classificadas pela equipe, né, de análise em intervalos de probabilidade de ocorrência, que são subjetivos, como se diz, quer dizer, não tem a pretensão nesse método de usar nenhum estratagema muito rígido ou vamos dizer, muito estatisticamente, né, ancorado, porque se sabe que quando você está falando de eventos futuros, etc., as probabilidades de ocorrência, né, elas são sujeitas a chuvas e trovoadas. Então existe uma flexibilidade no método para classificar as ocorrências num gradiente que é relativamente simples, né, de improvável a muito provável, usando intervalos aproximados, que são atribuídos pela equipe de análise, né, com base na confiabilidade das fontes e com base, obviamente, na veracidade dos fatos, que estão na base do método. Né? Mas é um método, de certa maneira, interativo. 5 minutos, estou terminando. É um método, vamos dizer, interativo que permite, com a flexibilidade que ele propõe, um leque de possibilidades bastante grande de trabalho. Né? Bom, aqui os produtos, no caso da defesa, né, uma série de possibilidades de análise. Né, aqui a cara dos relatórios, como vão saindo, né, que vão organizando os fatos e as ocorrências naquele leque de distribuição de probabilidades. Como é uma plataforma que está sendo ainda informatizada, ela pretende ter links interativos, etc. Isso ainda está em desenvolvimento. Essa primeira versão foi feita num formato, vamos dizer, artesanal, né? Word e Excel mesmo, a maior parte do relatório, mas tem soluções possíveis, né, de serem trabalhadas, para os links, etc. Enfim, aqui só para exemplificar um pouco a cara do que sai, né? A construção de cenário sob demanda do Ministério. Então, se você quer uma análise mais abrangente de determinada situação, você produz a partir daquilo. Se você quer uma coisa mais aprofundada, também é possível por conta da flexibilidade do método. Bom, no final, o relatório produziu uma relação de implicações para segurança e defesa, né? Eu não vou aqui ler porque são coisas específicas da área, que organiza em termos, né, as implicações em termos de oportunidades, de características dos conflitos, de ameaças potenciais, etc. Tudo nesse horizonte, né, de 20 anos, e depois uma hipersíntese que resume as 6 dimensões em apenas uma frase ou 2 frases, né? Então as grandes tendências mundiais de implicação para a defesa, e na verdade nesse caso não é apenas para a defesa, né? Então eu vou concluir apenas lendo essas 6 dimensões, porque eu acho que elas, como vocês vão ver, têm uma formulação mais abrangente, o que sugere a possibilidade de um método ser apropriado também por outros trabalhos, outras áreas, etc. No caso da dimensão econômica,
né, a constatação de que estamos vivendo um processo de aumento da concentração do poder econômico em países líderes, né, dos países líderes e das grandes corporações transnacionais, né, o que é isso o aspecto mais grave, na verdade, né, que aumentará a heterogeneidade estrutural das economias e as assimetrias entre os países. Então veja que o aumentará, quer dizer, o tempo do verbo está associado àquela distribuição de probabilidades anterior. Então isso significa que está se atribuindo um intervalo de probabilidade alto, de muito provável que isso aconteça, né? Naquela escala de improvável a muito provável, isso, o tempo do verbo indica que é muito provável. A dimensão social. A prevalecer a continuidade das crises, tanto internacional como brasileira, né, os processos recentes que vivemos, né, de estruturação dos mercados de trabalho, se reverterão com impactos adicionais importantes sobre as condições de vida, desigualdade e pobreza de grandes contingentes humanos. Então isso está projetado para o mundo, né, mas obviamente com implicações também visíveis para o caso brasileiro. A questão ambiental, né, foi identificada como principal questão a defasagem entre o ritmo de ampliação da governança internacional sobre o meio ambiente e a governança dos recursos naturais, que é um ritmo inferior ao ritmo de degradação ambiental em curso. Então esse gap é que sugere a ocorrência de conflitos, inclusive bélicos, né, diplomáticos, mas inclusive bélicos, em torno da questão ambiental no século XXI, focalizadas em geral na periferia do sistema, né? Dimensão tecnológica, né? A chamada convergência tecnológica. Esse é o último slide, Mariana. A chamada convergência tecnológica, apelidada de Small Bang, né? Convergência do byte, átomo, nanotecnologia, gene, cogno, né? Que são as unidades mínimas, né? De cada uma dessas dimensões, levará os países líderes a um novo e superior padrão técnico-produtivo, né, altamente dependente do conhecimento e da inovação como insumos fundamentais. Né? Até pela característica dessa revolução tecnológica, isso levará a um grau elevado de probabilidade a um aumento da heterogeneidade estrutural entre países, das assimetrias globais e forte mercadorização dos ganhos do progresso técnico, dado o contexto no qual esse processo está se dando. Né? Não só a heterogeneidade entre os países, mas dentro dos países, entre as empresas e institutos, etc., que têm acessos diferenciados a esses recursos fundamentais, né? O conhecimento e a inovação. Dimensão política. Aumento da concentração do poder econômico de países líderes e grandes corporações levará o mundo a uma fase de privatização e mercadorização crescente do direito internacional, que é algo que nós já estamos vivenciando, né? Sobretudo no campo do domínio econômico, colocando em risco os conceitos e situações de soberania e de democracia no mundo, né? Que a gente já começa a ver essas duas dimensões a reboque ou na derivada segunda, né, do direito comercial das grandes corporações internacionais. A dimensão militar, só para finalizar, que é o foco lá do documento, né, mostra que continuará havendo uma disparidade enorme de poderio militar dos Estados Unidos e OTAN em relação às demais forças, e isso tende a sugerir a possibilidade de desdobramentos militares sem grandes contestações, né, por parte dessas forças preponderantes, dominantes, em qualquer lugar do mundo, sempre que se julgar que isso seja necessário, né, e com riscos e custos baixíssimos para os interventores, em função da imensa assimetria de poder que se criou no mundo nesse campo, a despeito, né, da difusão do terrorismo, por exemplo, como forma de manifestação de resistências específicas aqui e ali. Bom, enfim, só para concluir, então, tentei só mostrar, né, um pouco desse conjunto de iniciativas, né, como o painel sugeria, de planejamento governamental, tanto no nível mais geral, que foi a experiência do IPEA, né, cujo objeto era o próprio desenvolvimento nacional, como de planejamento setorial, no caso aqui o Ministério da Defesa, que estão em curso, de certa maneira,
mas que ainda carecem de duas coisas básicas, né? Primeiro, centralidade política, seja no nível setorial, né, essas iniciativas de planejamento, centralidade política, seja no nível setorial, seja no nível federal, nacional, regional, né, e carece, em segundo lugar, de esforços de integração entre elas, essas iniciativas, de modo a se construir uma visão de país, uma visão de futuro, uma estratégia, um caminho, né, para o desenvolvimento ao fim e ao cabo. É um pouco isso que eu tentei trazer, né? Existe planejamento sendo feito, sendo tentado, mas os resultados são muito aquém, estão muito aquém daquilo que poderiam produzir em função, no meu modo de ver, dessas duas grandes limitações principais. É isso. Obrigado.